Olá a todos! Na versão com e sem botão, nós vamos fazer essa blusa. Eu tenho aqui 90 centímetros de crepe Airflow, onde a gente vai estar fazendo essa blusa com um recorte aqui no ombro. Então, eu depositei aí a minha blusa para usar como base, né? E vim fazendo corte. É uma blusa sem manga, mas não impede de você estar colocando a manga nela aí também não. O ombro eu deixei com 10 centímetros. A lateral eu deixei com 1,5 cm de margem, mas depois já ficou larguinho para mim, sabe? Parece que esse tecido cede um pouco à medida que a gente vai costurando ele. E não é isso, eu acho que é porque ele tem elastano na composição. Depois eu tive que tirar um pedacinho nela. Aí eu vou estar acertando porque ficou um pouquinho torto. E agora a gente vai fazer o decote da frente. Decote da frente vou descer 7 centímetros. Esse decote ele passa certinho na minha cabeça, então você tem que ficar bem atenta nesse sentido. Vou retirar aqui um pouquinho a mais, quase 1,5 cm, porque ela vai ser sem manga, né? Tomar cuidado no decote da frente para você não abrir e não dar aquele biquinho, depois comprometer o seu decote. Vamos cortar também 4 tirinhas de viés que a gente vai estar emendando e 2 tiras de 60 por 8. Essas tiras a gente vai arredondar aqui o biquinho de uma dos cantinhos dela, porque a gente vai estar franzindo e fazendo acabamento, que é o babadinho do ombro. A respeito do acabamento do decote da frente, onde eu coloquei um abotoamento fake, eu fiz bem depois, sabe? Porque eu tinha feito ela sem esse abotoamento, depois eu achei ela assim meio simples demais. Falei assim, vou colocar um abotoamento, eu acho que vai ficar tão mais bonita. Mas é a seu gosto. Se você não quiser o abotoamento, aí você decide. Aqui a gente vai fechar os ombros, já fazer o acabamento na pontinha do acabamento do ombro, que é o babadinho, né? Eu só passei um overlock e virei. Fiz um acabamento bem fininho. Vamos aproveitar aqui e franzir. Deixar já no ponto. Esse franzido ele vai, como é 60 centímetros, reduzir e ficar com 40 centímetros. Que é a abertura que a gente vai estar fazendo no ombro. Verifique se as duas partes ficaram do mesmo tamanho, que é 40 centímetros. Aqui são os dois viés. Eu emendei, eu fiz a emenda no diagonal, para ele continuar, né, flexível, né, e ficar bonito. E no decote eu vou fazer essas duas dobrinhas. Não vou cortar viés para ela não. Aqui, ó, nesse acabamento de dobrinha, depois você vai levar, vai passar, aí ele vai ficar desse jeito. Aqui eu já passei para o viés das cavas e eu venho fazendo a colocação do viés das cavas e depois eu vou rebater esse viés na beiradinha aí, sabe? Os tecidos são assim, a gente vai costurando, vai testando, fazendo as nossas peças com ele e a gente vai analisando com o que mais que ele vai ficar
legal, sabe? Então é esse viés com rebatido que assim, eu achei que ficou tão com um caimento tão bem melhor do que quando a gente não rebate. Aí agora você vai fazer essas dobrinhas, tá vendo? Já fica até esquinadinho, fica muito bom para rebater. Não se esqueça que tem a opção da manga, então eu sei que muitas meninas gostam de usar com manguinha. Então, quem não tiver colocando viés, vai fazer o corte da manga. Logo vai precisar de um pouco mais de tecido, né? Uns 50 centímetros a mais. Eu achei que ficou muito legal o rebatido dele depois que você pesponta. É claro que a gente tem que passar, né? Porque olha pra você ver como é que fica enrugadinho, né? Aí no ombro, ó, depois que a gente passou o viés, fez a dobrinha, a gente vai fazer um corte. Eu vou afastar aí 4 centímetros do ombro e marcar 17 centímetros, 18 centímetros. E vou fazer um corte. Se caso você quiser fazer esse corte antes de emendar o ombro, você pode fazer também. Eu estou fazendo assim, porque para quem está iniciando, a colocação do viés, com tudo colocadinho assim, tudo juntinho, já fica mais fácil. Aí depois você só abrir e encaixar o babado, fica mais fácil ainda. Então eu procurei o meio mais fácil para atender quem está iniciando. Então, recapitulando, você vai marcar 4 centímetros lá na quininha do ombro, na parte de cima, e vai descer reto, esquadrando com a régua, 18 centímetros. E tem que ficar certinho um com o outro, tá? Agora você vai dar um pique aí no ombro, vai cortar até lá no finalzinho onde você cortou, onde você marcou os 18 centímetros. A abertura é importante que ela fique 2 centímetros menor que o babadinho, que é 40, né? E a abertura ficou com 36. Porque aí ele vai encaixar e não vai ficar sobrando. Vai encaixar certinho. Como o tecido tem elastano, é perigoso ceder, por isso que eu cortei um pouco menor. Aí ele fica assim, ó, com 2 rasgadinhos no ombro. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai encaixar o franzidinho, o babado e fechar. Esse aqui, ó, eu já até coloquei, tá vendo? Como é uma peça sem manguinha, esses meio centímetros que a gente come aí no meio aí, introduzindo esse babado, ajuda a ajustá-la. Aí ela vai já ficar já no formato de camisetinha. Na verdade, a gente come meio centímetro de cada lado, né? De cada lado do franzido aí onde a gente encaixa ele aí. No caso, 1 centímetro. Aqui no caso, ó, eu nem alfinetei e nem alinhavei, não. Eu já vim direto, coloquei lá por dentro, sabe? Senti que tava tudo certinho e vim passando a costura reta. A princípio, você passa a costura com um ponto mais largo. Se caso der algum erro, aí você vai e passa a costura forte depois, sabe? Uma costura mais fechadinha. Faz a primeira só para encaixar. Aí você confere se pulou algum ponto, depois passa um overlock. Aqui eu já passei o overlock, fiz um acabamento. Agora a gente vai unir frente e costas. Iniciando aí a parte de cima com um retrocesso. E agora não tem segredo, é só fechar as laterais.
Ah, eu vou fazer o abotoamento, eu vou mostrar para vocês. Então, eu fecho a lateral e passo um overlock. E eu já vou cair direto lá no... Eu fiz uma barra também, né? Antes, porque esse abotoamento foi depois que eu fiz a barra que eu tive a ideia. Então, se você quiser fazer o mesmo procedimento, porque não vai atrapalhar em nada. Aí eu fiz uma barra de 1 centímetro. E eu peguei uma tira do tamanho da parte da frente que eu fiz, né? A minha peça. Não vou te dar a medida exata não, porque você pode querer fazer ela mais compridinha. A minha ficou um cropped comprido. E vou usar aqui uma entretela de malha. Ela é uma entretela que tem um lado raspento e um lado lisinho. O lado raspento é que vai colar no tecido. Mas por que entretela de malha nesse tecido? Porque ela vai deixar o tecido mais macio. E esse poliéster, ele é um scraper flow, ele é um tecido mais macio. Então, se eu colocar aquela entretela muito dura para colarinho, ela não vai ficar com caimento. E eu preciso ter caimento nessa peça. Então, é necessário que eu use essa entretela. Depois que eu passei, eu vinquei, fiz um viés, tá vendo? De acordo com a largura do botão que eu vou estar usando. Aí o botão, ele não pode ficar da mesma largura não, sabe? Essa parte da frente eu vinquei para marcar certinho. Vou vir passar uma costura rebatendo aí esse acabamento fake. Vou alfinetar ele todo aí e rebater. No meu caso aqui, essa tirinha que eu coloquei aqui no meio para fazer o acabamento com o botão, tem 2,5 centímetros e o meu botão tem 1,5 centímetros. Deixar meio centímetro para cada lado, sabe? Para ter um tecidinho para você rebater, né? Quando chegou no finalzinho aí dessa parte do biquinho, eu passei na overlock, fiz um acabamentinho na barra, sabe? E virei para dentro e embuti o acabamento. Vai ficar tudo arrumadinho. E agora eu centralizei, né? Eu só tinha 4 botões, então vou colocar ele, mas depois eu vou estar comprando mais um, que eu acho que 5 botões vai ficar melhor. Aí por enquanto vai ser só esses 4. Depois, se eu não achar igual, eu vou ter que comprar outro e colocar outro, né? Mas é isso. Agora a gente finaliza colocando aqui esses botõezinhos. Finalizando aqui a colocação, vamos ao resultado, ó. Com o botãozinho e sem o botão. Sem o botão te dá a opção de usar um colar. E fica aí essas duas opções para vocês. É uma blusa mais romântica, que deixa qualquer look assim maravilhoso. O bom de costurar pra gente é isso, né? Você pode optar em colocar um botão, em colocar um bolso, em fazer qualquer tipo de detalhe e finalização que você quiser. Eu desejo que você se sente na sua máquina aí determinada e pensamentos positivos, que você vai conseguir fazer essa peça. Um abraço e até o próximo.